Bom, Capso, e nós vamos falar agora do Marçal, que deu uma declaração aqui num congresso dele, que aliás dizia que é pago, né? Pagava-se R$100 para entrar lá no congresso dele, coisa e tal. E ele falou que não vai apoiar Nunes e que prevê a vitória do Boulos no segundo turno em São Paulo, né? Olha que coisa, né? Tudo bem, ele não pediu voto em Boulos, tá? Nem pediu voto nulo, pelo menos isso ele não cometeu de erro. Mas falou que não vai apoiar Nunes e prevê a vitória do Boulos no segundo turno. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que não aconteça a vitória do Boulos no segundo turno, mas acho que o Marçal está cometendo um erro com essa briga, de colocar briga e coisa e tal. Já que eu perdi, eu quero que todo mundo perca, eu quero que São Paulo seja governado pela esquerda e não sei o que lá. É uma atitude meio MBL da vida, né? Dizer, já que eu não vou, então não vale nada, não vota em ninguém. Isso é um erro que vai voltar para assombrar o Marçal mais adiante na carreira política dele, tá? Eu espero, tudo bem, eu entendo, tá? Num primeiro momento ele pode estar chateado porque perdeu a eleição, isso é natural, isso é humano, todo mundo, né, tem essas emoções assim, depois de uma derrota dessa, e ao contrário do Malafaia, que como eu falei, o Malafaia não tem justificativa nenhuma para ficar criticando o Bolsonaro, porque no final das contas o candidato dele em São Paulo ganhou, o candidato dele aqui no Rio de Janeiro ganhou também, ou seja, por que ele está criticando o Bolsonaro? Por isso que eu falei de estranho. O Marçal, eu entendo, ele perdeu, pô, ele podia estar no segundo turno da disputa de São Paulo, né? Perdeu por poucos votos, então eu entendo que ele esteja chateado, é parte da natureza humana, né? Mas eu espero que ele seja inteligente, que ele esteja bem assessorado e que ele perceba que tem duas coisas aí nessa história, né? O primeiro é o interesse dele de ser antissistema, de não apoiar ninguém, não vou apoiar ninguém. Pode ser uma estratégia dele isso daí, mas também esse fato vai ser usado contra ele mais adiante, principalmente se Boulos ganhar. Eu acho que é o contrário, ele está se mantendo no antissistema porque ele sabe que o Boulos vai perder, né? Essa notícia foi sugerida por Vice da Gama, mais perdido que Lula após a eleição e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Aliás, dicas de passagem, o cara do apelido aqui tem um ponto interessante, né? O Lula tá sumido, né? O Lula não fala nada, né? Por quê? Porque o PT levou uma trolha nessas eleições, né? O Centrão se ferrou nas eleições também. Quem ganhou foi a direita. Ficou claro que o PL ganhou essas eleições com muita folga, né? Felizmente isso aconteceu. Mas vamos falar no caso aqui, eu falo disso em outro vídeo. Vamos falar no caso aqui do Marçal, que teve um evento aqui, ele fez um evento lá em São Paulo, e é um candidato derrotado, mas nem tanto, tá? Porque eu falo para vocês também, o Marçal ganhou muito voto em São Paulo, e mais do que isso, ele conseguiu se projetar nacionalmente, né? Aquela brincadeira que o pessoal fala, né? Do pessoal tentando votar no Marçal em outras cidades, é verdade isso. Assim, não sei se aconteceu de alguém tentar votar no Marçal, mas que houve muita gente no Brasil inteiro empolgado com a candidatura do Marçal, houve, o cara conseguiu conquistar uma parcela do eleitorado brasileiro muito importante, ele tem uma força política para 2026. Dizer que ele foi derrotado aqui é meio questionável nessa história, mas isso é um ponto delicado, né? Que o Marçal disse que o Bolsonaro será preso e que o Malafaia tá pulando do barco e não sei o que lá, e criticou o Tarcísio também, na palestra que ele cobrou R$97 para entrar lá. Quanto ele cobrar e estar cheio de gente, né? Eu acho impressionante isso, não vejo como uma coisa negativa não, né? Ele cobrou e estava cheio de gente lá. O pessoal da Fórum aqui, evidentemente a Fórum é uma revista esquerdista, está criticando ele por conta do capitalismo, mas eu já falei como isso é um erro, né? A esquerda está se ferrando exatamente por isso. Não está percebendo a mudança da mentalidade das pessoas. Cara, se o Marçal cobrou R$97 e encheu um auditório de gente para ouvir o que ele tem que falar, e a gente está discutindo aqui o que o Marçal está falando, na verdade isso é uma prova de sucesso dele. Não é uma prova de falha, não, ao contrário, né? Enquanto a esquerda insistir nesse negócio de ai, capitalismo, dinheiro é ruim, não pode, não sei o que lá, vai se ferrar cada vez mais, porque as pessoas entendem, como eu estou entendendo. Isso aqui é uma prova de força do Marçal ter cobrado R$97 e encheu uma plateia de gente para ouvir o que ele tem a falar, né? Enfim, aí o pessoal está dizendo aqui que ele está mergulhado num poço de mágoas após ficar fora do segundo turno. E, de novo, eu não sei, tá? Eu ainda tenho uma pulguinha atrás da orelha aqui que eu fico pensando, será que o Marçal não quis pular fora dessa coisa justamente porque percebeu que amealhou um capital político muito maior do que a Prefeitura de São Paulo, né? E de novo, você só é outsider, você só é antissistema uma vez, meu amigo. Depois que você ganhou a Prefeitura, ou ganhou o governo do Estado, ou ganhou a Presidência da República, você não é mais um outsider, não é mais antissistema, agora você é sistema. Então o Marçal
é um cara esperto, sem dúvida alguma, ele sabe que ele só pode usar essa carta do antissistema uma vez. De repente ele percebeu o problema, né? Que eu até falei para vocês. Ele entrou nessa disputa da Prefeitura de São Paulo, é possível que ganhasse essa disputa, esteve muito perto de ganhar. Se ele fosse para o segundo turno, se fosse o segundo turno Marçal e Nunes, né? Não sei quem é que iria ganhar nessa história, né? Então, ou seja, mas se ele ganha a Prefeitura de São Paulo, ele vai ter que governar a Prefeitura de São Paulo. E aí que você tem o problema, né? Governar a Prefeitura de São Paulo, ele vai ter que fazer acordo, ele vai ter que conversar com o Centrão, vai ter que conversar com as outras forças, vai ter que fazer um monte de coisa que hoje ele pode muito confortavelmente falar, não, porque o Tarcísio é de Centrão e o Bolsonaro é Centrão e o Nunes é Centrão e todo mundo é Centrão e não sei o que lá e a esquerda. É muito fácil falar isso antes de você assumir alguma coisa, né? Quando você assume, você tem que fazer essas negociações todas. Então, talvez, nada me tira da cabeça, o Marçal decidiu perder. Ele escolheu perder essa prefeitura. Por quê? Porque ele viu que ele tinha um cacife eleitoral muito maior. Ele aproveita essa carta antissistema dele muito melhor em 2026, né? Enfim, essa é a situação, só que, de novo, eu alerto o Marçal para tomar cuidado. Esse tipo de coisa pode voltar a assombrar ele. Se ele bota essa posição de não vou mexer nisso daí, voto em quem você quiser, que é o que ele está falando, vou devolver 45% dos meus eleitores para o Boulos e coisa e tal, o que é questionável, tá? Pode ter tido algum eleitor do Boulos que decidiu votar no Marçal, até pode, tá? Mas não é tanta gente assim, né? Eu acho que o Nunes vai ganhar essa prefeitura de São Paulo com muita facilidade. É o que mostram as pesquisas eleitorais de antes do primeiro turno, mas, de novo, segundo turno é outra eleição, a gente não sabe como é que vai ser isso daqui, né? E tem muito marçalista, né, muito marçalete por aí, falando, não que eu vou votar no Boulos, que eu vou votar nulo e não sei o que lá. Tomem cuidado com isso, tá? Por quê? Porque se o Boulos ganhar em São Paulo, vai ficar feio para o Marçal, porque vão cobrar dele depois o fato dele não ter se posicionado contra o Boulos, né? Isso pode ter ajudado o Boulos. Se ele deixam claramente que o pessoal deve votar no Nunes, menos problema. Mas se ele fica em cima do muro, podem acusar ele de MBL, né? Ou seja, de ficar em cima do muro ali, coisa e tal, e de certa forma contribuiu para a vitória do Lula. Hoje nós estamos na merda que nós estamos, entre vários motivos, por culpa do MBL, que pregou o voto nulo. Não só do MBL, então o MBL não é tão importante assim, mas o MBL foi parte do problema, né? Outras forças aqui em São Paulo também fizeram parte desse problema. PSDB, PSD, um monte de gente aqui no Rio, São Paulo e Minas que foi o grande culpado da derrota do Bolsonaro em 2022. Não foi o Nordeste, sempre ressalto, o Nordeste deu mais votos para Bolsonaro em 2022 do que deu em 2018. Então o problema não foi o Nordeste, o problema foi São Paulo, Rio e Minas, em que Bolsonaro perdeu votos, né? Então esse é o grande problema. E ficou, esse pessoal que pregou voto nulo, ficou com essa pecha. Eu espero que o pessoal do Marçal tenha essa consciência. Tudo bem, eu entendo que o Marçal quer se manter independente, porque, de novo, ele quer usar a carta antissistema. Ele não pode virar e falar, agora eu sou amiguinho do Nunes, e usar a carta antissistema em 2026, né? Não cola, né? Então ele vai se manter neutro nessa história, mas tem que tomar muito cuidado, porque o Nunes tem que ganhar, né? Ou seja, tem que ganhar sem esse apoio explícito do Marçal. Porque se o Boulos ganhar, vai ficar claro que esse em cima do muro do Marçal ajudou a esquerda, né? Ah, sim, o Nunes também é esquerda, não sei o que lá. Galera, mas vamos combinar, né? Não é extrema esquerda como o Boulos, né? Enfim, o Marçal chegou a dizer que o Malafaia tá pulando fora do barco do Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai ser preso, não sei o que lá. E o Gonês falou que é um absoluto delírio a fala do Marçal sobre prisão contra Bolsonaro e coisa e tal. Ele falou que não vai ter nada esse mês. O Gonês, mas ó, todo mundo sabe que não vai ter nada este mês. A preocupação é justamente mês que vem, né? Mês que vem não vai ter nada também, Gonês? Vamos ver, né? Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que é uma besteira. Isso eu já falei no outro vídeo sobre o Marçal e o Bolsonaro, sobre o Malafaia e o Bolsonaro. É outro assunto esse, né? Enfim, o Marçal exige desculpas de Nunes, Tarcísio e Bolsonaro para declarar apoio no segundo turno. E olha só, na boa, se for só isso mesmo, não tem problema nenhum. Até porque, meu amigo, campanha é campanha. Todo mundo briga com todo mundo mesmo.
O Nunes, inclusive, fez um aceno ao Marçal aqui, falou que admitiu excessos e coisa e tal, e falou em unir forças, né? Ou seja, o Nunes não tem problema nenhum, tá fazendo a coisa correta. O Nunes é político profissional, tá fazendo a coisa correta, certíssima nesse caso. Tem que unir forças mesmo nessa história, né? A campanha, eu xinguei o cara de merda, pois é, né? Mas faz parte da campanha, passou a campanha, vamos agora unir todo mundo que tem um objetivo comum aqui. De novo, eu acho que o Marçal não vai apoiar abertamente o Nunes. Mesmo que o Nunes peça desculpas, mesmo que o Bolsonaro peça desculpa, Tarcísio peça desculpa. Aliás, não sei porque que Tarcísio e Bolsonaro teriam que pedir desculpas nesse caso, né? Mas enfim, eles têm o direito de apoiar quem eles quiserem. Ninguém é obrigado a apoiar o Marçal. Que egoísmo do Marçal é esse? Só ele representa a direita? Não, a direita tem um monte de gente aí, um monte de gente. Eu acho justo que algumas pessoas prefiram o Marçal? Acho perfeitamente justo. Mas tem gente que prefere o Bolsonaro, e pelo Bolsonaro votou no Nunes, e não tem nada de errado nisso também. Ninguém é dono da direita. O Bolsonaro não é, mas o Marçal também não é. Então, ou seja, não sei porque ele está pedindo desculpas do Tarcísio e do Bolsonaro, e acho que não devem dar, porque a verdade é essa, o Marçal não vai se comprometer com o Nunes, porque ele quer manter a carta do antissistema para 2026. Ele só pode usar uma vez na vida política dele, então ele vai guardar isso para 2026. Agora, embora ele guarde essa carta antissistema para 2026, eu acho muito importante os apoiadores saberem que ele usar essa carta é muito eficiente se o Boulos perder. Se o Boulos ganhar, essa atitude do Marçal vai ficar parecendo em cima do muro. Não, eu podia ter apoiado o Nunes e não apoiou, e olha só, acabou dando a vitória para o Boulos, né? Então é isso aí, o Marçal está negando o apoio ao Nunes, diz que o Boulos vencerá em São Paulo e não sei o que lá. Pois é, eu espero que o Marçal saiba que isso para ele é o grande risco para ele, né? Ele já sinalizou candidatura em 2026, eu imaginei que ele faria isso mesmo, né? E lógico, tem muita gente preocupada com isso, principalmente na esquerda, tá? Eu não me preocupo, acho que o Marçal pode fazer sombra a Bolsonaro em 2026, não faz sombra a Bolsonaro, me desculpe. Marçal é um cara que ganhou muita força política, tem um apoio de um monte de gente, não faz essa força toda no final das contas. Não ganharia de Bolsonaro em 2026, mas vamos ver, vai ter provavelmente, né? O que o Marçal quer é isso, é se candidatar como o antissistema em 2026, né? Vai usar a única carta que ele tem aí para ganhar a eleição em 2026. Não me preocupa, vai perder lá igual perdeu dessa vez. Agora, aqui, ó, tem gente falando aqui, o Estadão tá falando aqui, ó, é hora de demolir a escola Marçal. Olha o que ele está falando aqui, não porque ele criou um movimento e coisa e tal, e foi muito bem sucedido, até aqui eu concordo, sem tempo na TV e qualquer estrutura partidária, esteve a poucos milhares de votos de entrar no segundo turno da eleição. Para os seus propósitos foi uma vitória. Evidentemente que foi. E por esse motivo e coisa e tal, aí o pessoal aqui do Estadão diz que a justiça tem que fazer o seu trabalho, a punição implacável desse impostor sinalizará a todos os vândalos políticos que suas estratégias de campanhas eivadas de crimes e não sei o que lá. Ele diz aqui que foi um erro do TSE não ter alijado da vida política o então deputado federal Jair Bolsonaro no ano de 2000, quando ele falou não sei o que lá, que defendeu reiteradamente o fuzilamento do presidente Fernando Henrique Cardoso e não sei o que lá. Enfim, o que eles estão falando aqui? Tem que proibir, a justiça tem que tirar o Marçal. Acho um erro se a justiça fizer isso. Não, Marçal tem que competir em 2026. Como o Bolsonaro tem também, tá? Acho um absurdo o Bolsonaro estar inelegível para 2026. Questão política se decide na urna. É assim que funciona em democracia. E se o Marçal ganhar do Bolsonaro em 2026, beleza, ganhou, é isso daí, ótimo, não tem problema nenhum. Olha como é que o pessoal está querendo tirar o Marçal aqui no tapetão. É um absurdo isso. E sabe por que é um absurdo isso? Porque, no final das contas, o problema não é o Marçal. O problema são as pessoas que apoiam o Marçal. As pessoas que apoiam o Marçal viram nele alguma coisa. Eu acho que elas estão erradas? Acho que elas estão erradas. Mas é óbvio que elas viram nele alguma coisa. E elas têm esse direito, elas têm o direito de expressar o sentimento que eles têm, que é encarnado justamente no Marçal. Você tirar o Marçal da disputa, o que você está fazendo? Você está desrespeitando esse enorme grupo de pessoas, 1 milhão e não sei quantas mil pessoas só na cidade de São Paulo, porque lembra, o fenômeno Marçal é muito maior no país inteiro. Esse número enorme de pessoas tem que ser legítimo, tem que ser legitimado, tem que estar disputando. Democracia é assim. Essas pessoas têm que ter voz. Da mesma forma
que os eleitores do Bolsonaro também têm que ter voz, né? O Bolsonaro foi tirado da disputa no tapetão. Ah, mas reunião com embaixadores, mas assinou uma minuta, nem assinou a minuta, né? Discutiu uma minuta de não sei o que lá. Ou seja, não tem nada disso de significativo nisso daí para tirar. O problema não é tirar Bolsonaro, não é tirar Marçal. O problema é desrespeitar as milhares de pessoas que votaram nesses caras, que gostam dessas pessoas. Isso é a democracia. A democracia tem por grande objetivo fazer um grande acordão de todo mundo, né? Todo mundo vai lá, vota em quem é o melhor, e aí pronto. Aí no final você sai do outro lado com um cara que teve mais voto. Mas se você começa a botar o dedo na balança, como fizeram contra Bolsonaro em 2022, ou tirar a pessoa da disputa na marra, como estão querendo fazer, como fizeram com o Bolsonaro, por enquanto ele está indisponível, está inelegível para 2026, e estão pretendendo fazer com o Marçal também. Quando você tira na mão grande isso daí, o que você faz crer nessa história? Que não tem democracia nenhuma, que é tudo um acordão para fazer o Lula ganhar de novo, né? O Kassab ganhar de novo, ou o Alckmin ganhar em 2026, sei lá quem vai ser o candidato do sistema em 2026. Não pode. O problema é esse. Ah, você não gosta do Marçal? Eu também não gosto do Marçal, mas proibir ele de candidatar vai ser uma merda, tal como proibir Bolsonaro de candidatar também. Por quê? Porque vai ficar evidente o erro, né? Aqui, ó, o Paulo Briguet, aqui na Gazeta do Povo, fala que o fato grave das eleições foi o Alexandre de Moraes criticar o Marçal por uso extremado do X e coisa e tal, e ele diz que teve um encontro entre o Tarcísio e o Xandão antes das vésperas da eleição e coisa e tal, e eu não sei disso, ele que está dizendo que teve esse encontro, se teve, se não teve, eu não sei se teve, acho pouco provável e acho até possível que se o Tarcísio interferiu alguma coisa, interferiu a favor do Marçal. Por quê? Porque se deixar para o Xandão queria tirar já o Marçal das eleições, não queria esse negócio todo. O Tarcísio fez a chamada correta, deixa o cara concorrer perdendo voto, muito melhor. 2026, a mesma coisa, deixa o Marçal concorrer, deixa Bolsonaro concorrer também. Democracia é assim, deixa o eleitor falar, por quê? O importante não é a pessoa, você pode não gostar do Bolsonaro, você pode não gostar do Marçal, a questão é, tem gente que gosta, deixe essas pessoas terem a voz delas ouvidas na eleição, né? E no final das contas, meu amigo, sinceramente, é o que eu falo, o pessoal subestima Bolsonaro. O pessoal acha que Bolsonaro é só um cara que fez uns negócios no Twitter aí, que fez disparo em massa de WhatsApp. Não. Olha como é que o pessoal lá da coisa lembra bem, né? Que o Bolsonaro é contra a esquerda, contra esse teatro das tesouras da esquerda, desde 2000. Ele vem batendo nessa tecla há muito tempo, né? Muito mais tempo que Marçal. Marçal, me desculpe, eu sinceramente, eu não vejo propostas dele libertárias ou mesmo de direita. Do que ele falou ali, eu vi só muita treta, não vi nada de proposta real. Enquanto não vê, eu para me sentir confortável em votar alguém na direita, eu quero ver proposta, eu quero ver trabalho, eu quero ver coisa sendo feita. A carta antissistema é uma carta muito barata, tá? Muita gente usou isso, a esquerda usa o tempo todo esse troço, né? No final das contas, tem que ter constância. O Milei, lá na Argentina, é antissistema, mas ele é antissistema e tem substância, tem proposta, sempre colocou a proposta dele ali. Vamos ver como é que vai ficar isso em 2026, mas eu digo para você, se você gosta do Marçal, vote no Nunes. Você pode até continuar brigando, falando não, que Nunes é esquerda, é a mesma coisa, não vou votar nulo, não sei o que lá, mas vai lá e vota no Nunes. Por quê? Porque se o Boulos ganhar em São Paulo, cara, vai ser muito ruim para o Marçal. O Marçal vai ficar como o cara em cima do muro que permitiu que a extrema esquerda ganhasse em São Paulo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.